noite, amigo e amiga que estão aí em casa. Mais uma noite com o nosso Evangelho no Lar. Estamos ao vivo, são 20 horas. Nós estamos passando também a transmissão do nosso programa através da Rede Amigo Espírita, Canal 5, FEB TV, Canal 9, na fanpage da Federação Espírita Paraibana, no YouTube, no canal da Federação Espírita Paraibana. Nós temos aqui dois convidados. O nosso irmão Marcos Sodré, da Associação Médico Espírita da Paraíba, e o nosso irmão Werther Luna, que é do GEDEM, Grupo de Estudos de Desenvolvimento da Mediunidade. O nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, com o título A Vingança. E vamos agora, você pega o seu copo com água, coloque aí, seja frutificada e vamos dar início à nossa prece. Vamos a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer a dor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome para aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos e principalmente para unirmos forças para que possamos colocar em prática tudo aquilo de maravilhoso que Jesus nos deixou. Fique conosco, Mestre, na certeza do Teu amparo e da Tua proteção. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura da nossa lição de hoje, que é o título A Vingança. A vingança é um dos seus últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que seja, de quem quer que diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, desde que a presença do outro, a quem chama seu inimigo, desde que ele inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes assumem aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios
em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, covarde, que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem a caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Mensagem de Júlio Olivier, Paris, no ano de 1862. Realmente é uma mensagem que nos traz um alerta para que possamos fazer uma análise das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e ter na prece a força para que nós possamos evitar a nossa queda moral e vibrarmos nas faixas inferiores. Eu gostaria da contribuição do nosso amigo Marco. O que você achou desse texto maravilhoso? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui na companhia do Werther e cumprimento a todos que estão acompanhando nossa discussão. São vários os aspectos, ou vários os enfoques que, na minha opinião, a gente pode ter sobre esse tema. Logicamente, fica a ambiguidade entre vingança e perdão. Depois de todo esse texto, a última palavra que ele coloca é perdoar. Porque, na realidade, esse é que é o caminho para quem se sente atingido sob diversas formas nessa vida. Mas, independente desse aspecto de perdoar, o que me remete a essa discussão é o aprendizado. Sim. É a questão de que, quando caminhamos na vida, nós nos deparamos com ódio, egoísmo, ambição, luxúria, e qual a finalidade, qual o sentido dessa corrente de atritos, esse rio de choques de pedras? É a evolução. É que acho que dificilmente alguém não vai se sentir ultrajado, ou ninguém vai se sentir ofendido, ou nessa encarnação, ou em outra, mas todos vamos passar. E eu acredito nos dois lados dessa moeda, tanto odiando, como tendo inveja, como tendo orgulho, porque como que a gente vai corrigir, ou como vai ter o conhecimento do frio se não se molhar, da chuva se também não sair, do calor do sol? Então eu acredito que todos nós estamos numa caminhada, e hoje que falamos, não, isso está errado, mas quem sabe se a gente não já cometeu vingança, já trilhou esse caminho que aqui foi colocado. Eu acho interessante isso, eu acho interessante os vários obstáculos, as várias dificuldades, os vários testes a que somos submetidos, no sentido de que, no caminho para a angelitude, no caminho da evolução, milhões de anos-luz, saindo dessa coisa de encarnação, de dependência da matéria e todas as suas correlações, a gente consiga cada vez mais se libertar. Mas não vamos dizer que dessa água não provamos. Sim, com certeza. É aquela questão do julgamento, né? Foi muito importante isso que você falou. Porque a gente não sabe o passado que nós tivemos, né? Os delitos que nós cometemos em vidas passadas. Então a gente precisa ter essa caridade também, né? Em não julgar o outro. Às vezes o que pode estar acontecendo, que aquele que não simpatiza conosco foi exatamente aquele para o qual ou com o qual a gente tinha débitos. Então a aceitação e não a revolta, na mesma vez que na medicina muitas vezes a gente se revolta contra aquela dor, a dor fica mais forte. Verdade. Aquele paciente que aceita a dor de uma forma mais tranquila
diminui aquele choque, aquela adrenalina, aquelas endorfinas, aquela reação. E isso vai para todos os outros sentimentos. Fica muito mais fácil de suportar essa transição, essas encarnações, as reencarnações sucessivas, quando a gente começa a abrir a mente ou melhorar a vibração, que é outro aspecto que eu vejo aqui. A questão da vingança, a questão do ódio, no final das contas tudo é vibração, tudo é afinidade, atração, né? Muitas vezes você simpatiza com uma pessoa de graça e com a outra não. Mas é procurar entender, compreender o jogo muitas vezes de longe, não tem aquela história de perto ninguém é normal, mas sim, às vezes também de longe ninguém é normal e você chega próximo e diz, não era tanto assim. É verdade. Eu acho legal que é um cubo que a gente vai ajeitando e vai mexendo e fica uma coisa dinâmica. Essa questão da vibração que você falou também é bem interessante, porque a gente sabe que nós também atraímos, né? Companhias espirituais, conforme o mecanismo das coisas que a gente quer fazer, e no caso aí da temática da vingança, a gente está atraindo companhias compatíveis com essa vibração do revide, né? De devolver o outro numa mesma moeda ou até uma moeda muito pior. E você, Werther, o que você tem a nos dizer a respeito dessa temática de hoje? Bom, eu queria trazer, boa noite a todos, eu queria trazer essa situação exposta no Evangelho para os dias atuais, a sociedade atual, né? Como é que isso é encarado, né? O grande problema hoje da vingança, muitas vezes quando você se sente ultrajado ou atingido por alguém, você tem que controlar aquele sentimento de querer revidar e perdoar, como diz o Evangelho. Sim. Tem que ser encarado como uma oportunidade de você exercer o perdão, né? Mas o que é que nossa sociedade traz? Alguém que se depara com essa situação vai dizer, rapaz, como fulano consegue aguentar uma situação daquela e não tomar nenhuma atitude? Então, a sociedade lhe compele, lhe empurra para que você tome uma atitude contra aquela pessoa. E não é uma atitude de perdão. Normalmente é uma atitude de vingança. Sim. Não é? É aquela história do olho por olho, dente por dente. A lei de talião. Né? Aí eu prefiro já enxergar isso do outro lado, né? Olho por olho, daqui a pouco todo mundo está cego, como dizia Gandhi. É verdade. Então, assim, você passa por uma situação dessa, a sociedade fica perguntando a você, rapaz, como é que você passa por uma situação dessa, você não toma nenhuma atitude? E aí a vingança se torna aquele velho ditado, um prato que se deve comer frio. Olha que perigo. Verdade. A vingança você premedita. Muitas vezes você sofre uma injúria de alguém, aquele alguém estava num momento de cólera, de raiva, você pode até compreender por esse lado, mas a vingança não. A vingança é premeditada. Então veja o tamanho, vamos dizer assim, da falta em quem se vinga, né? É muito problemático isso. Com certeza. E Marcos, quer completar mais alguma coisa a respeito do que o Werther falou? É interessante também que desse prato da vingança, a gente depois vai fazendo um banquete, porque na próxima encarnação, aquele vem, e muitas vezes nós vemos várias histórias e vários livros que contam a consequência terrível depois de várias e várias encarnações em que aquelas pessoas vão sempre se atritando em diversos continentes, em outras vidas, em várias cidades, atrito um contra o outro, chegando ao ponto de terem que nascer e um na dependência terrível do outro. A gente vê até no dia a dia uma pessoa que não consegue se libertar de uma dependência do irmão ou do pai e fica aquela encarnação inteira precisando daquela pessoa, muitas vezes quando nem aguenta, mas não tem condição de se libertar daquelas algemas kármicas, né? A lei da ação e reação, o plantando e colhendo e por aí vai. É aquela outra história. Não precisa mais se escrever livro, porque tudo já foi falado, tudo já está escrito. Não precisa mais de novos romances, não precisa mais de novos, já tem tudo escrito. Quanto mais livro, quanto mais romance, quanto mais história bonita, já foi falado tudo. Os grandes avatares, os grandes iniciados,
os profetas, os antecessores, que culminou na presença do Cristo planetário que foi Jesus, já falaram tudo. O que a gente quer que eles digam mais? Já está tudo escrito, mas nós teimamos, como alunos reprovados sempre nas mesmas matérias, em querer novas lições. Não, olha, eu não entendi, eu preciso de um professor particular aqui, que é para fazer essa coisa mais gente, já está tudo anotado, já está tudo escrito, e cabe a cada um começar, como o Werther destacou aí, que se a pessoa começa a aprender a perdoar, não cobrar tintim por tintim, a compreender, se colocar na posição do outro, as coisas ficariam bem mais tranquilas. Você falou uma coisa interessante da dependência, né? Às vezes de um com o outro. E você me fez lembrar, quem sabe aí, alguns casos dessas irmãs siameses, né? O impositivo da lei de tal forma que tem que vir de qualquer forma junto mesmo. Junto, fisicamente, materialmente. A gente não pode dizer que isso é uma regra, mas que com certeza algum caso desse daí pode ser enquadrado, sim. E você, Werther, o que você... Assim, eu queria acrescentar a questão que eu levantei inicialmente, né? Que na nossa sociedade, visto como forte, é quem consegue se vingar, né? Rapaz, olha, fulano fez mais, mas ele se vingou de tal forma que o outro realmente ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. O fulano, né? Diferentemente do correto que seria forte, é quem consegue perdoar, entender, aceitar e muitas vezes dizer, não, fulano estava fora de si. Com certeza. Eu vou perdoá-lo. E engraçado que a inversão de valores está tão grande, né? Isso. Que aquela criatura que não corresponde aos anseios, né, do outro em pagar com a mesma moeda, em se vingar, não vou deixar barato não é assim que a gente fala, né, que alguns falam, não vou deixar por menos, te pego na curva e tal. As pessoas que não correspondem a essa expectativa e querem fazer justamente o contrário, fazer aquilo que o Cristo nos deixou como ensinamento, somos motivos de piadinha, né, de chacota. Quer dizer, a gente ainda tem que enfrentar esse tipo de situação. Mas o importante é que nós confiemos no Cristo, que nós confiemos na mensagem dele, porque andar de mãos dadas com Jesus é a melhor opção que nós podemos fazer, né? Uma opção acertada, inteligente, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. E agora, lendo aqui, chegou aqui pelo WhatsApp, a pergunta de uma internauta, Maria Lúcia. Ela fez a seguinte pergunta: o que faço se não consigo perdoar e só penso em me vingar? Parece que ela está num dilema aqui, né, Marco e Werther? O que vocês têm a dizer aí para nossa irmã Maria Lúcia? O dilema é de fácil resolução, né? Você escolher uma das respostas é muito fácil. Você tem que perdoar, não tem outra saída. É a saída correta, é a melhor saída, né? Agora, o que está dentro dela, esse sentimento que está dentro dela, aí é a parte difícil dela resolver. Sim. Né? Mas, se ela para racionalizar, contextualizar o que está acontecendo e o que pode acontecer com uma vingança, friamente, se eu me vingar, o que pode acontecer? Será que fulano vai se vingar de mim de novo? Isso vai parar quando? Vou entrar nesse ciclo? Então não é muito melhor parar, né? Esfriar a cabeça e quem sabe até, ou esquecer pelo menos esqueça, pelo menos não tome uma atitude, não se vingue. Sim. Se você ainda não consegue perdoar, mas não haja premeditadamente no ato da vingança. E quem sabe um dia, com o passar dos tempos, ela consegue até perdoar e até trazer esta pessoa para o lado dela e ver que aquela atitude daquela pessoa, fazer aquela pessoa que tomou essa atitude, ver que foi uma atitude impensada, né? Que ela poderia ter tomado a atitude de outra forma e até ter tido melhor resolução do seu problema, no problema entre elas duas. Eu acho que seria um caminho completamente possível dela fazer. Sim, com um esforço não tão grande. Verdade. Se ela agir assim, ela vai ver que o esforço não é tão grande. E você, Marco, qual
que você diria aqui para a nossa irmã Maria Lúcia, que está nesse dilema? Parece que a gente vai dar um curso de como perdoar. Primeiro, Não é perdoar, isso. né? Mas quando o Werther colocou a questão, só a questão que é interessante, porque assim, falar é fácil, como o Werther bem destacou, porém eu acho que tem 2 pontos que me vêm primeiro à mente, que é o seguinte: a vingança traz outra coisa que a gente não comentou aqui, que faz a pessoa adoecer. Sim. Você adoece, porque a vingança tem a mágoa. Eu não sei se vingança e mágoa vem, né? Devia ter uma palavra só. Por que eu vou me vingar? Porque eu fui atingido e guardei um rancor. Aquele rancor está guardadinho dentro da gente e está fazendo mal a quem abraçou aquele rancor. É o que Joana diz, é lixo mental, né? Lixo mental. Então, aquele rancor está ali, você abraçou aquela energia negativa e acolheu, você está com ela, como um câncer que está guardado no seu corpo mental ou astral e que depois muitas vezes desemboca como doença concreta, material, no físico, no corpo etéreo físico. Então, o primeiro ponto, se você pensa frequentemente nessa vingança, você guardou uma mágoa, primeiro passo, tentar não guardar a mágoa, porque você está guardando uma bomba relógio que vai, mais cedo ou mais tarde, te prejudicar antes de prejudicar aquela outra pessoa. Tudo bem, sabendo disso, qual o recurso que me vem à mente que equilibra ou que tenta estabilizar essa questão de energia, porque tudo é energia no final das contas, é a oração. Então, eu acho que a oração, tentando buscar forças em outro local quando a gente não tem, e a maioria de nós não tem o dia todo, às vezes que está numa sintonia, mas quem passa o dia inteiro numa sintonia, num grau de sintonia alto nesse planeta? É muito difícil. Então, se livrar desse rancor, dessa mágoa. A vingança não vai resolver isso aqui, porque ele vai criar outra desestabilização energética, outra disfunção vibratória, vibracional que seja. E um caminho, talvez além do silêncio, da resignação, é a oração, buscando que essa oração equilibre seu campo energético, mas também rezando por aquela pessoa, mas também e principalmente, na minha opinião, rezando por aquela pessoa que você está ligada mentalmente. Por quê? Quando eu me lembro de alguém, eu me ligo a ela. Quando eu me lembro de Werther, ele me telefona. Quando eu tenho raiva de outra pessoa, eu ativo o meu contato energético com aquela pessoa. Isso já foi provado pela questão de física quântica. Então, toda vez que você tem vingança, se lembra daquela pessoa, primeiro você se sente mal. Descarga de adrenalina, de endorfina, coração bate, suco gástrico, estresse, dor de cabeça, tudo. Então, você está se aniquilando. É um auto-suicídio? Não sei se isso foi comentado. É um auto-suicídio? Talvez. Me venha à mente alguma coisa nesse sentido. Mas é a oração. A oração é a resposta, é o remédio. Com certeza. Estamos chegando no final, né? Amigo da técnica, estamos, né? 5 minutos? Então vamos lá. Maria Lúcia, espero que a gente tenha conseguido te dar uma ajuda, tá? É muito importante, ainda pegando aí uma carona nessa pergunta da Maria Lúcia, porque com certeza muita gente aí de casa deve estar pensando nisso, né? A questão, não quero me vingar, mas não consigo perdoar, o que eu faço, né? A gente precisa, quando a gente consegue entender o processo da reencarnação, acho que tudo fica um pouco mais fácil, né? Um pouco melhor da gente compreender. Então, se eu consigo entender, se eu consigo, eu sei, né, que esse processo é real, e de base disso, eu tenho uma sucessão de vidas, né, de experiências passadas, né, a minha personalidade, toda essa herança de várias existências. E com certeza eu cometi, né, eu estou falando de um modo geral, eu cometi algum delito dessa importância. Hoje, a gente com um pouco mais de entendimento que a doutrina nos dá, que o Cristo nos dá, o que pode acontecer para aplacar um pouco mais essa coisinha que fica lá dentro do nosso coração? Ver aquela criatura como uma criatura ainda imatura espiritualmente falando, né? É uma criatura ainda imatura, ainda não descobriu ainda, né? Ainda não foi tocada. Então, que a gente possa
eu acho que esse item que eu disse agora, acho que já é uma base, já é um gás, né, para a gente ter um pouco mais de força para superar essa zona de impasse e até de certa revolta que dá, né? Porque a gente fica naquele impasse, vou evitar, isso não vai ficar barato, mas ao mesmo tempo a gente tem o compromisso de que a gente não pode. Então acho que tudo fica mais claro a partir do momento que a gente consegue entender esse processo da reencarnação. Se no passado eu fiz algo também muito ruim, hoje eu já tenho um pouco mais de entendimento, eu vou procurar entender aquele irmão, por mais difícil que isso seja para mim. E como o nosso irmão Marco disse, a prece é o antídoto, a prece é a receita. Através da prece, a gente se sintoniza com os amigos espirituais, com os benfeitores. Através da prece, a gente consegue ter força para seguir adiante e minimizar a nossa dor. Palavras finais, que a gente já está no limite já do nosso tempo. Quer deixar alguma mensagem, Marco? Eu agradeço a oportunidade e parabenizo a equipe que sempre está propiciando a todos nós essas bênçãos, esses momentos especiais. Muito obrigado. Werther? Agradeço também a oportunidade, que esse trabalho se expanda e se difunda, né? Que as pessoas possam se beneficiar dessas informações aqui, né? E é isso. Tá certo. Amigo de casa, amiga de casa, a gente agradece demais, um abraço apertado, pela audiência de vocês, e vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, passando para, olha aqui o Marcos apontando, passando para o Werther. Werther, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer uma prece rápida, Isso, tempo, né? Isso. Senhor Jesus, que nos orienta, que nos guia, peço que a cada dia nós fiquemos cada vez mais sensíveis aos seus ensinamentos dos bons espíritos, que todos nós possamos oferecer esses pequenos momentos do Evangelho, essas pérolas para todos que estão nos escutando e nos ouvindo, que isso possa fazer uma pequena diferença, já é muito importante para nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obrigada, amigo telespectador. Divulga o nosso canal, divulga o nosso Evangelho Online, toda quinta-feira, às 20 horas, ao vivo. 30 minutinhos para a gente ficar um pouquinho mais perto de Jesus. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.